A paz do Senhor, meus irmãos, que é o primeiro vídeo da série Avivamento. Gostaria de tratar o assunto com o tema O que é avivamento? Para iniciarmos esse estudo bíblico, desse primeiro vídeo, gostaria de ler um texto que se encontra no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 9. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a José, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não está como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Texto bem conhecido por todos. Um texto que fala sobre o profeta Ageu incentivando o povo para a reconstrução do templo. Então nós vamos, nesse primeiro vídeo, entender um pouco sobre o conceito bíblico histórico de avivamento, destacar qual a importância para a igreja do avivamento, enfatizar a necessidade de um avivamento pessoal e coletivo. Carlos Alexandre vai escrever: pior do que não experimentar o avivamento é pensar que estamos experimentando quando na verdade temos a consciência de que não o experimentamos. Em outras palavras, pior do que não experimentar o avivamento é pensar que está vivendo mas a sua consciência te mostra, te diz que você não está vivendo este avivamento. Vamos para o conceito de avivamento. Quando nós pensamos neste conceito, para avivar, avivas quem está morto ou quem está prestes a morrer. Quando o ser humano está morto? Ora, quando nós vemos Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus dizendo para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No Éden, um caminho de independência e alforria em relação à vontade de Deus foi traçado pelo homem. Quando o homem decidiu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deixou claro que o homem não poderia comer deste fruto, mas o homem, seu caminho de independência, de alforria, foi contra a vontade de Deus. Isso gerou um sério problema na sociedade, o secularismo. A vida com Deus não é algo mais levado a sério pelas pessoas. Logo, as pessoas passaram a viver os seus próprios desejos, suas próprias paixões e vontades, sem se preocupar o que Deus pensa sobre isso. Então, quando nós olhamos hoje para o ser humano e a sociedade em si vive um secularismo, onde a vida com Deus não é levada a sério.
onde as pessoas passaram a viver suas próprias vontades, os seus próprios desejos, suas próprias paixões, sem se preocupar o que Deus pensa sobre isso. Quando nós olhamos a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 32, Paulo é enfático a dizer isso, que os homens deixaram o seu costume natural, as mulheres também. Se entregaram às suas próprias paixões, se entregaram ao pecado. Então o homem, quando decidiu lá no Éden traçar o seu caminho, desobedecendo a Deus, a sociedade trouxe consigo um sério problema. Pensar que a vida sem Deus é suficiente. E o homem procura preencher este vazio, e esse vazio o homem preenche com o pecado. Então, quando nós olhamos para essa situação, é a situação onde o homem está morto, pois o homem pensa que pode viver sem Deus. E sem Deus nós não somos nada. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Cristo tem muito mais do que nos oferecer do que esta vida. Ele tem a eternidade para nós. E o ser humano foi criado para ser eterno, para adorar a Deus durante toda a eternidade. Porém, por causa do pecado, o homem está abrindo mão do paraíso, está abrindo mão de passar a eternidade com Deus, de viver uma vida com Cristo e esperar muito mais do que apenas nesta vida. Estamos nos preocupando apenas com as nossas vontades imediatas do que em agradar a Deus. Isso é o grande perigo da sociedade. Neste conceito que estou falando para vocês, o ser humano se encontra morto, distante de Deus, precisando ter um encontro com o Senhor. Então, quando nós olhamos como ele precisa desse encontro, o texto que nós vamos ver um avivalista usado por Deus. A leitura bíblica nos leva à reconstrução do templo. Podemos perceber que a vontade de Deus para o povo, assim que regressarem do cativeiro babilônico, era reconstruir o templo. Porém, o povo havia deixado que sua vontade sobrepusesse a vontade de Deus. Então, as pessoas trocaram a vontade de Deus pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios objetivos. E a construção do templo deixou de ser prioridade, tornando-se as suas casas particulares como prioridade. Quando nós olhamos o texto em Ageu, capítulo 1, versículo de 2 a 6. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe no saco furado. Então nós olhamos o texto a qual Ageu deixa escrito aqui, seu livro, que as pessoas deixaram o templo como prioridade. Quando Deus traz o povo do cativeiro babilônico, o desejo de Deus é que houve essa reconstrução do templo. Então o povo vai dizer que não é o tempo ainda de reconstruir a casa do Senhor. E se dedica às suas próprias coisas. Aplica os vossos corações aos seus próprios caminhos, deixando Deus de lado. E isso para as nossas vidas hoje nós podemos destacar, que é quando nós deixamos Deus, quando nós deixamos que Deus não seja mais a nossa prioridade. As coisas desta vida passam a ser prioridade. E sem percebermos, estamos distantes de Deus. Você ter uma vida devota de oração. Você ter uma vida devota de leitura na palavra. Você ter uma vida devota à evangelização. E sem percebermos, Deus deixa de ser prioridade. A intimidade com Deus deixa de ser prioridade. Fazer a vontade de Deus deixa de ser prioridade.
e as coisas deste mundo passam a tomar conta das nossas vidas. E nós não temos mais tempo para Deus. Então temos que tomar cuidado com estes casos, com esses fatos, para que nosso coração não venha a ser aplicado apenas nas nossas vontades, mas venham a ser aplicadas na vontade de Deus. O profeta Ageu chama o povo para um exame de consciência. Quando nós olhamos os outros versículos, que diz assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E ele vai também, no versículo anterior, dizer, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Eu levo o povo para um exame de consciência, se tudo isso que eles estão fazendo vale a pena. Se vale a pena viver uma vida sem Deus como prioridade. Porque quando nós olhamos o texto, nos leva a entender que eles semeiam muito, mas a colheita é pequena. Não há fartura, não saciam a fome, não se aquece com as suas vestimentas e o salário não é suficiente para a manutenção de seus lares. Então o profeta Ageu chama eles para um exame de consciência, para voltar a fazer a vontade de Deus. E no versículo de número 8 do capítulo 1 ele vai continuar. Subi o monte e trazei a madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado. Diz o Senhor. O Senhor estava chamando eles para retornar a fazer a vontade de Deus. Tudo que nós vemos até o momento, aí surge a pergunta: o que é avivamento? Segundo o dicionário do movimento pentecostal, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito, por intermédio da palavra de Deus, levando os mortos espiritualmente a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior dos crentes outrora negligentes espiritualmente. Irei repetir o que é avivamento. Segundo o dicionário do movimento pentecostal, avivamento é uma obra de Deus feita pelo Espírito, por intermédio da palavra de Deus, levando os espiritualmente mortos a viverem a fé em Cristo, renovando assim a vida interior de crentes outrora negligentes espiritualmente. Algumas frases interessantes sobre avivamento. Billy Graham vai dizer: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário com um grande choro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, vai dizer: prefiro falar 5 palavras deste livro do que 50.000 palavras dos filósofos. Se quisermos reavivamentos, temos de reavivar nossa reverência pela palavra de Deus. Se quisermos conversões, temos de colocar mais palavra de Deus em nossos sermões, que não venha faltar palavra de Deus em nossas pregações. Panton vai dizer: avivamento é o Espírito Santo enchendo o corpo prestes a tornar-se um cadáver. Essa frase é uma das frases que eu mais gosto. Ele diz: avivamento é o Espírito Santo enchendo o corpo prestes a tornar-se um cadáver. Então o que é um avivamento? O que seria um avivamento? Uma breve reflexão para nós enxergarmos no termo que é avivamento. Como se encontra sua vida espiritual? Ela está avivada ou está morta? Você sabe o que é sentir a presença de Deus? Como ter sido os cultos que você participa? Você tem se deixado tocar por Deus? Então, a marca do avivamento é quando retornamos a praticar a vontade de Deus, pois o centro da sua vontade é o melhor lugar do mundo. Resumindo, o avivamento é retornarmos a praticar a vontade de Deus. Às vezes nós confundimos avivamento com um barulho. Por isso Billy Graham, na sua frase, vai dizer: não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário com um grande choro. O avivamento é quando nós retornamos a fazer a vontade de Deus, quando nós colocamos Deus como prioridade da nossa vida. Nós dizemos: não vamos mais viver uma vida de pecado, uma vida de negligência, uma vida vivendo as minhas próprias vontades, as minhas próprias paixões.
mas uma vida vivendo a vontade de Deus. Lucas capítulo 22, versículo 42 vai dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Uma vida com Deus, uma vida que nós deixamos de fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Quando nós olhamos 1º de outubro de 444 a.C., Esdras leu o livro da lei. Você vai encontrar isso em Neemias capítulo 8, capítulo de número 9, qual as pessoas ficam 6 horas ouvindo uma mensagem, e grande choro toma conta daquela multidão. O povo se arrepende dos seus pecados. Isso é o avivamento. Retornar a fazer a vontade de Deus. Quando nós falamos em avivamento, é retornar a fazer a vontade de Deus. Então é como diz Panton, é um corpo que está prestes a tornar um cadáver. E ele é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas que até mesmo dentro da igreja está prestes a se tornar um cadáver, precisando de um avivamento. Mas após ver este vídeo, tenho certeza que Deus irá tocar no seu coração e fazer uma oração a Deus, pedindo para que venha encher a tua vida com o Espírito Santo de Deus, para que você venha receber o verdadeiro avivamento, que é retornar a fazer a vontade de Deus. Você vai fazer uma oração pedindo ao Senhor para que venha te trazer um avivamento. Nós aprendemos nesse primeiro vídeo o que é o avivamento. Uma breve reflexão e algumas perguntas para respondermos para nós mesmos. E ver que a marca do avivamento é retornar a fazer a vontade de Deus. Você que está afastado dos caminhos de Deus, você que está na igreja, mas você está se sentindo vazio, sem Deus. Este é o momento de você dobrar os seus joelhos, orar ao Senhor e pedir um avivamento. Eu quero encerrar esse vídeo com algumas perguntas que eu fiz anteriormente. Como se encontra a sua vida espiritual? Espero que esse estudo tenha falado ao seu coração. Espero que Deus venha encher a tua alma, que você venha ser saciado pelo poder do Espírito Santo. Este é apenas o primeiro vídeo, que é o avivamento. Nós vamos lançar o segundo vídeo, a importância do avivamento. Então, nesse vídeo, para encerrar, estaremos fazendo uma oração para que Deus venha preencher o vazio da tua alma e te encher do Espírito Santo. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, todos que visualizarem esse vídeo, assistirem esta mensagem, eles vão ser tocados pelo poder do Teu Espírito, que eles venham ser cheios do Espírito Santo, e a Tua glória venha ser derramada sobre o seu lar, sobre a sua casa, que o vazio da sua alma venha ser preenchido em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos no poder, na glória do Teu nome, ó Senhor. Como diz Panton, que o avivamento é quando um corpo está prestes a se tornar um cadáver e é cheio do Espírito Santo. Como diz Billy Graham, não é descer a rua com um grande tambor, mas é subir ao Calvário com choro. Como diz Charles Spurgeon, prefiro falar 5 palavras deste livro do que 50.000 palavras dos filósofos. Senhor, aviva a nossa alma. Como diz o profeta Abacuque, aviva a tua obra e faz-a conhecida no decorrer dos anos. Que Deus os abençoe, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal, que é o presbítero Rosemilson, trazendo essa mensagem ao seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Escreva no comentário o que você achou, alguma dúvida, algum outro tema que você gostaria que nós falássemos no nosso canal.